Meus queridos irmãos presbíteros e diácono, irmãos e irmãs numerosos aqui presentes, participando, com alegria deste momento tão belo da nossa amada paróquia. Exatamente hoje, no dia de Cristo Rei, o Santo Padre, o Papa Francisco, dá início ao ano jubilar. O ano 2025 é um ano especial, é um ano jubilar. Também a nossa paróquia está vivendo o jubileu dos 75 anos. A igreja de 25 em 25 anos celebra um jubileu, quando se faz a abertura da Porta Santa, e assim então começa o ano jubilar, como deve ter acontecido hoje lá em Roma. E nós fomos precedidos no ano jubilar até a última semana com um ano inteiro dedicado à oração. O Papa pediu que nós vivenciássemos o ano jubilar, primeiramente rezando, pedindo a Deus graças especiais, para que o jubileu fosse de fato um momento de renovação da igreja. Recentemente nós concluímos o sínodo sobre sinodalidade, e com essa intenção também de motivar a igreja a viver cada vez mais o compromisso com a fé. E para o ano da oração, o Papa pedia que nós meditássemos um pouco mais o Pai Nosso. O Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. E eu começo lembrando esse fato exatamente pela festa de Cristo Rei, que nós estamos celebrando. Um dos primeiros pedidos do Pai Nosso, que é a oração completa, a oração perfeita que Jesus nos ensinou, é exatamente: dai-nos o vosso reino, que venha a nós o vosso reino. É o que nós pedimos, é o que Jesus nos ensinou. Portanto, nós somos merecedores de participar do reino de Deus, quando de fato nós nos comprometemos com Ele. Celebrar o Cristo Rei é algo que contradiz inteiramente a mentalidade do povo, sobretudo naquelas regiões onde Jesus vivia, no Oriente, onde tinham os vários reinados, e que era a expressão da prepotência, da arrogância, da força, do poder. E Jesus se apresenta como um rei que contradiz tudo isso, completamente diferente. É um rei crucificado, humilhado, merecedor da mais dura condenação, crucificado até a morte, e morte de cruz. Por isso é esse rei, que Jesus representa. Nós percebemos que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam bastante sobre o reino de Deus, inclusive apresentam parábolas do reino, como nós conhecemos tão bem, mostrando que o reino de Deus está presente no meio de nós e compete a cada um de nós multiplicá-lo, para que as pessoas possam aderir profundamente a essa proposta do reino. Mas, diferentemente dos evangelistas sinóticos, João, de quem escutamos o evangelho de hoje, fala do reino apenas por ocasião da paixão de Jesus. Escutamos aqui o finalzinho já do evangelho de São João, no capítulo 18, onde Jesus, já no final do relato da paixão, ele é apresentado a Pilatos, e tem então esse diálogo, que nós escutamos aqui. Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo,
ou outros te disseram isto de mim? Portanto, ele não responde diretamente, ele questiona aquele que o perguntou, porque certamente ele não entendia de forma nenhuma o que é que significa o reino que Jesus estava ali representando, o reino de Deus que ele estava propagando. Esse reino, né, que foi anunciado já desde o Primeiro Testamento. A primeira leitura de Daniel não está aqui por acaso. É um texto importante do século II antes de Cristo, e onde o povo de Deus vivia um momento muito especial, de muita provação, de muitas dificuldades. Durante a dominação grega, a cultura grega muito presente lá entre o povo de Israel, conforme a mentalidade dos seleucidas, e o profeta Daniel então fala, diante daquele sofrimento do povo. A missão do profeta é exatamente essa: levantar a cabeça das pessoas, não permitir que as pessoas desanimem, se desesperem diante de nada, porque afinal nós temos um Deus amoroso que está do nosso lado. Então a missão do profeta é essa, como a missão do profeta de hoje também é fazer a mesma coisa. O profetismo só não existia no Primeiro Testamento, mas ele existe sempre na igreja, e todos nós somos profetas desde o batismo, e a nossa missão é profetizar, anunciando a palavra libertadora do Evangelho, sobretudo testemunhando esta palavra. E o profeta Daniel, então, ele fala de uma figura que ele chama um filho do homem, vindo das nuvens e se apresentando diante de um ancião de muitos dias, como ele diz aqui no texto. Então essa é a imagem. Aquele filho do homem é então conduzido a este ancião. E o que é dito em relação àquele filho do homem? Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o servirão. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado. Foi dado poderes, inclusive realeza. É o rei, né, que virá para o meio de nós. E virá um dia também dessa forma, para nos julgar pela maneira como nós acolhemos essa proposta do reino de Deus no meio de nós, como nós vivemos a experiência do reino. O reino de Deus tem as suas características próprias. A gente sabe perfeitamente que essas características se resumem numa palavra: amor, né? Viver o amor, né, com responsabilidade, com intensidade, com disponibilidade para o irmão, com sensibilidade especialmente para com as pessoas mais necessitadas, mais pobres, que passam por uma situação de exclusão e que são chamados a participar do reino de Deus, porque entre nós não se faz absolutamente acepção de pessoas, mas todos nos sentimos iguais, porque temos o mesmo Pai, somos da mesma família, somos irmãos e irmãs com os mesmos direitos. Então essa experiência do reino que deve estar presente no meio de nós. É claro, meus queridos irmãos, que tudo está voltado para essa figura do Filho do Homem que fala o profeta Daniel, e que no livro do Apocalipse, que também é um livro profético, escrito diante de provações também, durante os 3 primeiros séculos da era cristã, é São João quem escreve para animar as comunidades perseguidas, e ele apresenta Jesus como o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é Jesus Cristo, é esse que veio trazer para nós a proposta do reino de Deus. Mas a obra que Jesus realiza é uma obra inacabada, e propositalmente é assim, para que todos nós, né, possamos de fato
entender que somos importantes nesse processo, que Deus conta conosco, que Jesus Cristo tem um plano de amor para cada um de nós. É por isso que aí entra um texto do Evangelho de São João muito belo, que é o primeiro sinal, né, que Jesus realiza, que são as bodas de Caná, e que tem muito a ver com Nossa Senhora, o papel de Maria. Estamos celebrando aqui a festa de Nossa Senhora do Livramento, esse título tão belo, né, que nos mostra Nossa Senhora como aquela que liberta, que é aquela que está sempre do nosso lado, nos livrando de todos os males, nos ajudando a chegar a Jesus. E Nossa Senhora em Caná da Galileia, ela se preocupa, né, com a situação daquela família, simplesmente por falta do vinho. E ela comenta com Jesus, e a mulher, eles não têm mais vinho, é o que ela diz. E Jesus responde: mulher, a minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus é exatamente essa hora, né, que está no Evangelho de hoje. Essa é a hora em que Jesus dá a sua vida por amor. Então, diante desse comentário, o que é que Nossa Senhora faz? Ela diz: façam tudo o que Ele vos mandar. Diz para as pessoas ali presentes. Jesus se volta para os serviçais, o que é que Ele diz? Encham as talhas de água. As 6 talhas que estavam ali, o número de imperfeição. E uma vez cheias as talhas, Jesus transforma aquela água em vinho, e o vinho da melhor qualidade. Então, o que é que tem a ver tudo isso que eu estou falando, né, com o reino de Deus que eu falei anteriormente? É aquilo que eu disse, que nós somos importantes na edificação do reino de Deus. Jesus Cristo, para realizar o milagre nas bodas de Caná, Ele não fez a obra sozinho, não fez o milagre sozinho. Ele pediu que enchessem as talhas de água. Portanto, ali está a participação da comunidade. Assim como é importante também a participação de cada um de nós na edificação do reino de Deus. Que água foram colocadas naquelas talhas? É a água que se espera de cada um de nós a partir dos dons que nós recebemos. Nós somos merecedores de dons. E esses dons nos são dados para nós colocarmos esses dons a serviço dos irmãos. Então vamos colocar naquelas talhas a água do amor, da caridade, da fraternidade, da misericórdia, da capacidade de perdoar o irmão, aquele que nos ofende, de sermos de fato cristãos comprometidos, missionários, atuantes. Não sejamos cristãos apenas como espectadores, mas cristãos verdadeiramente comprometidos com a caminhada da igreja. Então tudo isso significa compromisso com a fé, compromisso com a missão, compromisso com o sacramento que nos tornou cristãos, que nos fez cristãos, que nos fez membros dessa igreja. A graça batismal, né, que nós recebemos, que transforma completamente a nossa vida. Então, que nós possamos, nesse dia de Cristo Rei, nessa vivência dos 75 anos da paróquia, e nos recordando de quantas pessoas por aqui passaram e deram a sua contribuição, muitos já estão no paraíso, mas que ajudaram para que essa igreja fosse como está hoje, cheia, uma igreja comprometida. Eu não me canso de dizer que Vitória, de fato, é um local, uma cidade muito especial, onde a gente percebe a fé verdadeira da comunidade. Basta ver a quantidade de paróquias que foram criadas aqui, e a quantidade de pessoas que participam. Claro que a gente não está preocupado com números, mas a gente sente que de fato aqui existe compromisso com a fé. Então isso é fruto de quê? Do trabalho daqueles que nos precederam. Nesses 75 anos de história, quanta gente realmente deu a sua contribuição para que essa igreja pudesse de fato estar sempre correspondendo às expectativas. A igreja é sobretudo o povo de Deus, não é o templo, absolutamente. É aquilo que define tão bem, né, o Concílio Vaticano II. Igreja é povo de Deus. De modo que essa igreja, né, que nós temos compromisso com ela, e que nessa festa deste ano, nós possamos renovar o nosso compromisso com o Senhor,
estando sempre disponíveis para colaborar, para construir, para edificar o reino de Deus, possibilitando assim graças especiais para todos aqueles que darão continuidade à nossa tarefa hoje, como responsáveis pela caminhada desta paróquia, sempre colaborando com o pastor que está à frente do rebanho, procurando ajudar o povo de Deus a caminhar na santidade. Então, que a festa de Cristo Rei, meus irmãos, esta grande solenidade da igreja, concluindo o ano litúrgico, nos prepare de fato para iniciarmos bem o novo ano. Iniciar algo é sempre uma oportunidade nova que nós temos para começar bem aquilo que se apresenta. Estamos para iniciar agora, no próximo domingo, o tempo do advento, o tempo de preparação para o Natal e assim também o novo ano litúrgico. Então, tudo isso nos motive a vivermos plenamente na graça de Deus, com muita alegria, com muita vontade, realmente, de sermos cristãos, agradecidos a Deus pelo fato de termos sido chamados para fazermos essa bela caminhada como irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em